Fala galera, tudo bem com vocês? Então estou aqui de volta para falar um pouco mais sobre conceito versus ferramenta e eu queria mostrar para vocês aqui algumas referências. Eu tirei do site 3D Total. Se vocês quiserem, aí na descrição tem o link para vocês acessarem esse site. E aqui tem vários 3Ds, vários projetos de várias pessoas do mundo. E geralmente são projetos que se destacam demais pela sua qualidade. Então eu selecionei alguns para explicar mais um pouco sobre essa questão para vocês do conceito versus a ferramenta, ok? Esse primeiro aqui, a primeira coisa que você vê, ó, ele foi feito aqui, tem aqui o autor, tal, tem algumas explicações, e a primeira coisa que você percebe ao olhar para esse prédio é que ele tem assim, uma noção, dá uma impressão de ele ser monumental, dele ser monstruosamente grande. Isso se dá pela perspectiva. Você percebe que essa perspectiva traçada aqui, ó, essa perspectiva muito forçada aqui faz ele parecer que ele é mais alto do que ele realmente é. Então, aqui é um conceito de fotografia usado aí no 3D para dar essa impressão de monumental pro prédio. Então você percebe que assim é um conceito de fotografia utilizado. Vamos aqui para o próximo. Lembra que eu comentei com vocês que você precisa desenvolver tanto a sua capacidade artística conceitual quanto a capacidade de utilizar a ferramenta. Então, por exemplo, você pega esse 3D aqui. Lembrando que assim, eu não estou criticando absolutamente 3D nenhum do 3D Total. Eu acredito até que quando você precisa de um pouquinho de humildade, você entra no 3D Total, você vê uns trabalhos aí de uma galerinha que manda muito bem e você fala, realmente preciso voltar a estudar mais um pouco. Porque os trabalhos que tem aqui são excepcionais. Eu estou comentando por uma questão de aprendizado, para que você consiga enxergar isso e comece a perceber aí algumas coisas que talvez você não tenha percebido ainda. Ok? Então, por exemplo, temos aí esse robô aqui que o cara modelou. Se você prestar muita atenção, a modelagem em si está absurdamente bem trabalhada, os detalhes dos dedos, tudo está muito bem construído. Mas a iluminação e o shader em si, eles pecam demais. Você percebe que você perde muito valorização de profundidade, você perde muito aí a questão dessas luzes acesas aqui, poderiam ter sido feitas de uma forma diferente. Tem várias coisas aí que você perde por conta da luz e do shader. O que acontece? Tem muita gente que tem, assim, conceitualmente muito bem definida a questão, por exemplo, da modelagem. Então ele olha um objeto X e ele consegue modelar exatamente o que ele está vendo. E tem muita gente que tem muito bem definido conceitualmente a questão de luz e shader. Então, se ele olha um vidro, se ele olha um material X, uma pintura de carro, só de bater o olho ele já sabe reproduzir aquilo no 3D. Qualquer vertigem dessas aí, qualquer vertente, desculpa, qualquer vertente pode ser treinada e desenvolvida. Geralmente o cara que é bom na modelagem é porque ele treinou muito modelagem. E o cara que é bom em iluminação e shader é porque ele realmente gosta disso e ele também treinou demais isso. Quanto mais você treina, melhor você fica, mas você tem que saber como treinar. Como desenvolver essa capacidade, essa percepção. Então, vamos aqui para o próximo. E daqui a pouco a gente já vai falar de novo a questão da ferramenta. Nesse aqui temos um 3D do Logan. Eu acredito que assim tá fotorrealístico, tá absurdamente bem feito. Você percebe que, por exemplo, é um 3D quase sem cor, um 3D que não tem nada atrás dele, não tem uma puta cena, tem só o rosto dele e tá absurdamente melhor do que muito 3D que você já viu na sua vida. Então, a questão aqui que você deve perceber é que assim, aonde entra o conceito artístico? O cara, ele tem uma puta noção de anatomia. Então você percebe que ele conseguiu reproduzir aqui, ó, o posicionamento dos músculos, as rugas, conseguiu reproduzir a expressão dele de uma forma absurdamente perfeita. Você percebe que ele consegue ali, por exemplo, olhar para uma pessoa e tirar ali as nuances
do rosto da pessoa. Isso se deve de muito treino, muito conhecimento, muito estudo de anatomia. E aqui entra um cuidado que vocês devem ter. Tem muita gente, por exemplo, eu já vi aí em vários fóruns a galera vendendo curso de ZBrush, por exemplo. Ah, aprenda a modelar personagem no ZBrush. E aí você vai ver o curso, você só aprende a ferramenta. Falar para você que a ferramenta, por exemplo, o ZBrush é uma ferramenta que você aprende muito rápido. Mas o grande diferencial do ZBrush não é a ferramenta, é o conceito. Um artista bom de ZBrush é aquele que entende anatomia profundamente, consegue ali discernir qual músculo é qual é a nuance de profundidade de uma musculatura para outra, qual que é a diferença dos crânios, qual que é a diferença das etnias. Ele consegue olhar e ver isso muito bem. Por quê? Porque ele passou anos estudando anatomia. Então, a pessoa que faz ali um puta 3D como esse no ZBrush, não é porque ele sabe mexer no ZBrush, é porque ele sabe, tem muito conhecimento de anatomia. Se você der um lápis na mão dessa pessoa, provavelmente ele consegue reproduzir o mesmo desenho. Se você der, é claro, aí depende de o quanto ele está adaptado à ferramenta, mas muita gente que faz as coisas no ZBrush, as modelagens, também costuma fazer modelagem em massa mesmo, fazer ali ou escultura. Então, se ele consegue fazer esse 3D no ZBrush, a adaptação de ferramenta, se é um desenho, se é uma escultura, se é um 3D, tanto faz. O importante é que o conceito artístico ele tem, o conhecimento de anatomia ele possui, então, independente da ferramenta, ele vai conseguir fazer de uma forma ou de outra. E isso é o grande erro das pessoas. Tem gente que paga aí curso caríssimo, vai nessas grandes escolas de 3D e você chega lá e você aprende a ferramenta, você aprende como é extrudar, você aprende como é converter para poly, você aprende a começar a fazer uma texturização e no final você não aprende conceito nenhum. Não adianta de nada você saber usar a ferramenta se você não tem o conceito. Então, é por isso que muitas vezes quando você faz um workshop, digamos um workshop parrudo, igual você pega alguém que manja muito aí, como o Alex Oliver ou o Grassetti, que são pessoas conhecidas aí no meio, se você faz um workshop com uma pessoa dessa, ele vai te passar todo a carga, a bagagem que ele tem de conhecimento aí de trabalho. Então é muito diferente você pegar a carga e conhecimento de trabalho de uma pessoa que é muito boa naquilo, de você simplesmente aprender uma ferramenta. Ó, e eu peguei essa imagem em específico porque ela foi feita no ZBrush e foi renderizada naqueles cycles do Blender. Então, para mostrar que aí tanto faz a ferramenta. Se o cara tem um conhecimento artístico bom, ele consegue fazer, ok? Eu tenho aqui uma outra cena. Aqui você já percebe que já é uma cena mais de arquitetura. Ela foi feita com Corona. Você percebe que assim tá impecável. Você olha para esse 3D, você acha que é uma foto. Provavelmente, se ninguém tivesse te falado que era um 3D à primeira vista, tem muita gente que diria que é uma foto. Mas aqui você percebe, ó, que o cara teve cuidado de fazer, ó, a variação de reflexo do teto. Então, algumas áreas têm um glossiness diferente da outra. Você percebe que o cara teve inúmeros cuidados para que a cena ficasse perfeitamente do jeito que ele queria. E aqui entra novamente a questão da ferramenta. Fazer isso no V-Ray, fazer isso no Corona, tanto faz. A questão é que uma ferramenta ou outra pode te ajudar e tornar o trabalho mais fácil. Eu vou criar aqui uma ilustração para você entender bem isso. Imagina que você tem que derrubar uma árvore. E você pode derrubar ela utilizando um machado ou uma motosserra. Qual você escolheria? Tem muita gente que diz que prefere continuar usando o machado porque gosta, porque acha que é o certo a se fazer, é usar o machado. Mas com a motosserra você sabe que é muito mais rápido. Então, aqui comparando, depende muito da ferramenta. Tem ferramenta que vai te ajudar demais, vai facilitar o processo de criação, e tem ferramenta que não tem tanto recurso, que talvez você até consiga fazer, mas você vai ter que sofrer muito mais para fazer. Ok? Aqui também é uma outra cena, essa aqui foi renderizada com Corona.
E você percebe aqui eu quero falar de um lance de fotografia, que você percebe que assim, essa cena tá extremamente bonita, mas não é só o 3D em si que é bonito, ele tem todo esse lance de fotografia. Você tem uh, um glow de leve aqui, ó, na porta, na janela, que dá a entender esse brilho que vem de fora para dentro. Você tem um depth of field, ó, deixando isso aqui mais borrado, dando definição aqui, ó, aqui assim, deixando isso aqui borrado. Então você percebe que a pessoa teve todo um cuidado de fotografia para tirar essa foto. Ela escolheu deixar esse arranjo em primeiro plano, ela escolheu fazer com que o foco fosse aqui. Quando você olha nessa região aqui da porta, tudo esse blur que dá por causa do depth of field faz com que a cena ganhe profundidade. Quando você olha um 3D chapado sem depth of field, a impressão que você está vendo é que aquilo é chapado, mas quando você tem esse blur, é um efeito natural do seu olho. Quando você foca numa coisa, o resto fica com esse blur, fica meio que desfocado. Então quando você olha um 3D com esse efeito que você tem na vida real, assim como o glow da porta ali, esse efeito de profundidade, faz com que ele pareça ser muito mais real. Então, dá um tom de realismo muito maior para a sua imagem. Esses são conhecimentos, conceitos de fotografia. Se você é um bom fotógrafo ou se você entende um pouquinho de fotografia, você sabe configurar a câmera do Max para fazer esses efeitos como se fosse uma câmera profissional aí, que você fosse bater uma foto mesmo. Então, essas coisas fazem muita diferença. Porque aqui não é apenas saber usar a ferramenta, não é apenas o cara saber ligar o interativo do Corona lá e testando as texturas. Não, ele teve que pegar o conceito de fotografia e adaptar a cena dele. Ok? Vamos para mais um aqui. Aqui. E esse aqui também é um... Teve alguns conceitos que ele usou aqui que é interessante. Por exemplo, talvez essas coisas de conceitos artísticos, na maior parte das vezes, elas são nuances tão pequenas que uma pessoa leiga não percebe. Mas quem entende do assunto acaba percebendo. Não é porque a pessoa leiga que não percebe que aquilo não é bonito para ela. Pelo contrário, quando você não sabe o que faz aquela cena ser bonita, aquela cena parecer realista, ela se torna muito mais bonita. Quando você sabe, ela se torna um pouco mais normal. Então, quando você vai fazer o 3D, tem várias coisas que você pode fazer, que são detalhes que você tem na vida real, às vezes alguns defeitos, algumas imperfeições, às vezes alguns detalhes, alguns tons, alguns jogos de lente, algumas formas de você enquadrar a cena, são várias coisas que quando você coloca ali, essas pequenas coisinhas, elas acabam gerando uma imagem que fica bonita ou fica fotorrealista. Então aqui, por exemplo, tem um conceito que ele usou, eu já comentei em alguns dos meus vídeos, a questão das luzes quente e fria. Aqui é uma imagem meio que steampunk, e você percebe que o vermelho e o amarelo aqui, eles são predominantes nessa parte da imagem, e esse azulado para o esverdeado é predominante nessa parte da imagem. Aqui a gente volta a ter os tons quentes de novo. Como é uma cena steampunk, e você tem isso muito pesado, esses metais antigos, essa cena toda muito rebuscada, você utilizar desse conceito artístico de fazer essa quebra do quente para o frio e depois para o quente de novo, faz sua cena ficar muito mais bonita. Então, ele fez de forma proposital. Sabe quando você às vezes começa a fazer um 3D e aquele 3D fica muito legal, você não sabe por quê, mas ele está muito mais bonito do que geralmente fica os seus trabalhos. É porque provavelmente você sem querer acertou um desses conceitos artísticos. Nós percebemos esses conceitos artísticos de forma inconsciente. Você olha, você sabe que está bonito, mas você não sabe dizer porque tá bonito. Se você quer fazer 3D e você quer ficar bom, você tem que aprender a fazer isso de forma racional. Você precisa olhar para a cena e falar, eu preciso desse detalhe. Porque a partir daí, desse momento,
que você tiver uma imagem com um conceito bem trabalhado, o seu 3D, independente da ferramenta que você use, ele vai ser sempre bonito, ele vai ser sempre atraente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa série desses 2 vídeos, a gente teve o primeiro e teve o segundo agora, é um pouco diferente do que a gente estava fazendo. Eu acho que é essencial passar essa informação para vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu like e comenta aí, porque eu preciso definir quais serão os próximos vídeos do canal. Se vocês preferem um conteúdo como esse, se vocês preferem um conteúdo mais pro lado profissional, mais pro lado de 3D para game ou 3D para arquitetura, eu preciso definir isso, preciso definir o nosso público, que são vocês que assistem. Então, deixa no comentário se você gostou, se você quer que os vídeos sejam nessa linha ou o que você gostaria de ver aqui no canal, ok? Um grande abraço e tchau, tchau!